Olá, boa tarde a todos vocês. Estamos começando a nossa live, o nosso programa, não é? Aqui pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube, o programa do Fernando Sérgio. E você pode nos ajudar, né? Se você estiver vendo a gente pelo YouTube, você pode inscrever-se. É muito importante que você se inscreva. E eu quero agradecer as milhares de views que nós temos tido, o que é muito importante para nós, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, se você já se inscreveu e atendeu o nosso pedido, né, eu quero agradecer muito, dizer que você para nós é muito importante, é a razão da gente fazer este programa, né? É um programa que tem momentos de humor, é um programa às vezes também sério, porque a vida tem que ser pensada e visa, na realidade, trazer um olhar, que é o meu olhar, né? O que não quer dizer que você vai concordar com ele. Aliás, recente pesquisa da internet disse que os canais mais vistos, mais prestigiados, são aqueles em que 50% dos espectadores, dos internautas, acreditam nele, concordam com ele e 50% discordam. A vida é feita disso, é feito de concordância e discordância. Numa mesma família, quantas vezes uma pessoa tem uma visão completamente diferente da outra, não é mesmo? Então isso é que é importante, isso é que é importante. E quando a gente tem que falar sério, a gente então não coloca aquele prefixo, né, que a gente já vem com ele no rádio, né, trabalho bonito do Rafael Oliveira a nível de edição de imagem, trabalho bonito também do Reginaldo Bessa como compositor, do coral que gravou, tudo isso. Por quê? Porque há momentos que a gente tem que chamar a atenção, há momentos que a gente tem que impactar, não é? E esse é o objetivo disso. Eu fico pensando comigo, como é que um dirigente, uma pessoa que deveria ser lúcida, que deveria ter respeito para com a população, prega exatamente o oposto que o seu ministro da Saúde prega, não é não? O ministro, diga-se de passagem, está se adaptando, aliás, à prática do atual governo brasileiro, várias pessoas têm que se adaptar a tudo que o seu mestre mandar, porque senão cabeças rolam, né? Então, mas o ministro atual, né, o Queiroga, Marcelo Queiroga, é um médico de respeito e tal, e está tentando navegar nas águas turvas desse governo, está tentando navegar com um equilíbrio no meio do desequilíbrio. Por que eu digo isso, gente? Eu não estou fazendo campanha a favor, contra ninguém. Eu não estou tomando partidos, aliás, porque eu não tenho nenhuma simpatia atualmente partidária. Né? Eu sou apartidário. Eu gosto das pessoas que falam com os olhos nos olhos. Eu gosto das pessoas que respeitam aos outros. Eu gosto das pessoas que sabem que nós temos que ter empatia para com o outro. Né? Mas o que eu estou falando é a constatação. Quer dizer, no momento em que, de um lado, você vê uma propaganda pela televisão dizendo da necessidade da máscara, que é a ciência quem diz, você vê aquela propaganda na televisão dizendo que tem que haver o distanciamento social, que a ciência também diz, propaganda oficial do governo, e você tem um presidente que chega num determinado lugar sem a máscara, fala com os apoiadores que igualmente estão sem a máscara, porque são apaixonados nesse particular, e pega uma criança no colo e a criança estava com a máscara e tira a máscara. Então tudo isso reflete na pesquisa recente, que está dando aí uma rejeição enorme, só menor do que a rejeição para com o Collor, a época do Collor. E tudo isso é muito ruim para o país, não é? Porque eu fico pensando, né, nem sempre aquelas pessoas que chegam a uma determinada posição têm a maturidade devida para entender que aquilo é passageiro. Tudo passa. E é aquela história, então a pessoa se acha. A partir daí, eu busco a opinião de jornalistas, de amigos, de colaboradores do programa,
respeito toda e qualquer opinião, mas busco também lá fora, porque lá fora é sempre algo que, o que eu digo lá fora são países, né? Os outros países, notadamente os grandes países, hoje há um nível de rejeição muito grande quanto à política praticada no Brasil. Essa saída desse ministro do Meio Ambiente é decorrência disso, porque ele chegou a ser rejeitado ao máximo. A saída daquele ministro das Relações Exteriores, que era um opositor, quanto mais a China, que é a dona dos insumos, quer dizer, me perdoe, mas é isso, são fabricados lá, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o comunismo, que eventualmente lá é um comunismo meio lá, meio cá, embora totalitário, e eu particularmente não gosto de totalidades ou de totalitários, né? Mas na verdade é meio que também a possibilidade do médio e pequeno empresário ter a sua empresa, o que não era muito a profissão do comunismo, que professa o comunismo, né? Hoje as pessoas têm lá o direito de ser as suas propriedades e há gente muito rica. Outro dia eu vi um documentário que diz que onde infelizmente nasceu ou foi espalhou-se da cidade de Wuhan, a cidade de Wuhan é belíssima. Então eu fui, é riquíssima. Então eu fui saber, eu mergulhei na internet, convido você a fazer isso no YouTube, e você vai ver uma cidade realmente rara de se ver. Então por quê? Porque está havendo alguma coerência a nível de progresso. Há mazelas, com certeza há crimes também, há as dificuldades das grandes cidades, perfeitamente há. Mas é aquela história. Eu sou contra, por exemplo, o fechamento do jornal recentemente lá na China, do sujeito que fazia oposição, usando-se o quê? Uma lei arcaica que é de segurança nacional para eles, chineses. No fundo é calar a boca da oposição. Assim como, evidentemente, eu acho muito estranho, porque aqueles que hoje saem inconstitucionalmente com essa faixa de queremos intervenção militar, disso, de aquilo e tal, e se dizendo direitistas, estão fazendo exatamente o que o comunismo fez quando, na sua época mais trágica, que foi na União Soviética, o totalitarismo. A incidência da censura, da prévia censura, que foi uma coisa horrorosa, que nem muita gente não viveu, que já passou muito tempo, né? E aqueles que estavam bem, muito bem, obrigado, acho que foi maravilhoso, porque eles estavam bem. Não há aí a tal da empatia, não há aí aquele negócio, eu tenho que ver o outro, não, o outro que se dane, eu estou bem, obrigado, então eu quero estar bem de novo. É mais ou menos esse o pensamento. Então, ao procurar lá fora, eu fui procurar, mais uma vez, uma referência no jornalismo mundial, que é a BBC de Londres, a British Broadcasting Corporation. É uma referência, e é uma referência da rainha da Inglaterra, portanto nada tem a ver com o comunismo. É uma referência do primeiro-ministro da Inglaterra, mas é absolutamente, apesar de ser a empresa, que podemos chamar a corporação oficial, na verdade tem total independência para fazer o que faz. E ela tem, inclusive, escritórios no Brasil. Quero agradecer e recomendar, vale a pena, porque você vai ver um pequeno comentário a respeito das mais de 500 mil mortes que nós já tivemos, agora parece que já está em 509 mil, né? E podemos chegar a valores não é um valor, pelo contrário, é um demérito, né? Podemos chegar a uma situação muito pior ainda. Então vamos lá, o que esse repórter da BBC de Londres vai trazer para você, né? Isso aqui é o importante, eu preparei aqui direitinho. São 8 minutos, me parece, bastante esclarecedores, quase 9. Mil mortes por Covid-19 no Brasil em 15 meses de pandemia. O número por si só já diz muito, mas desde o começo da pandemia temos comparado a situação do Brasil com outros lugares do mundo para tentar dimensionar a tragédia brasileira.
Só para dar uma ideia da situação atual, o Brasil tem 2,7% da população do planeta e concentra 30% das mortes pela doença no mundo inteiro. Eu sou Matheus Magenta, da BBC News Brasil, e hoje eu vou explicar que cada tipo de cálculo para comparar tem suas limitações, mas em todos eles o Brasil está entre os 10 países onde mais morreu gente por Covid-19 no mundo. Eu vou mostrar 4 tipos de comparação: mortes em excesso, comparação ajustando o tamanho da população de idosos, números absolutos e mortes por 100 mil habitantes. Vamos à primeira, mortes em excesso. As chamadas mortes em excesso são a soma do número de mortes por todas as causas que supera a média histórica em um determinado período. Ou seja, o número de mortes nos países não costuma mudar muito de um ano para o outro. E quando isso acontece, as razões ficam bem claras. São guerras, pandemias, desastres naturais, só que há limitações desse tipo de cálculo. Muitos países não têm esses dados dos últimos anos e parte daqueles que têm não os disponibilizam completos ou atualizados. Além disso, não há uma grande instituição como a Organização Mundial da Saúde reunindo esses dados. Uma dupla de estatísticos da Universidade Hebraica em Israel e da Universidade de Tubinga, na Alemanha, fez um levantamento envolvendo 95 países. O líder é o Peru, com 148% de mortes em excesso, ou seja, mais do que o dobro do que se esperava para o período. O Brasil está em 7º lugar, com 36% mais mortes, segundo dados de cartórios brasileiros. Os pesquisadores calculam que até maio de 2021, o país teve 499 mil mortes a mais do que a média histórica nacional. É um número mais ou menos equivalente ao total de mortes por Covid até meados de junho, segundo o Ministério da Saúde brasileiro, 488 mil mortes. O jornal britânico Financial Times aponta algo parecido a partir dos dados de 60 países. O líder continua sendo o Peru, e o Brasil aparece em 9º, com 34% mais mortes do que se esperava. Segunda comparação, equiparando a proporção de mortes de idosos, homens e mulheres. Esse cálculo faz parte de um trabalho ainda em andamento do economista Marcus Heckscher. Ele é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele ressalta que comparações internacionais são quase sempre sujeitas às diferenças entre os métodos de apuração dos indicadores de cada país e os padrões de erro cometidos. Mas é necessário lidar com os dados disponíveis e buscar a melhor forma de compreender o que eles informam, dadas as limitações de cada tipo de comparação. Segundo ele, 169 países, de um total de 178 países, ou seja, 95%, tiveram uma taxa menor do que a do Brasil em mortes por Covid-19. Isso quando comparamos não só os números absolutos, mas o tamanho da população e os óbitos em cada faixa etária. Isso quer dizer que, caso em todos esses países os cidadãos tivessem morrido na mesma proporção, por idade e por sexo, em que morreram no Brasil, só 9 deles estariam em uma situação pior do que a brasileira. Ou seja, nessa comparação, registraram mais mortes do que teriam tido. 7 deles são latino-americanos: Peru, México, Belize, Bolívia, Equador, Panamá, Macedônia do Norte, Colômbia e Irã. O 10º é o Brasil. Eu vou apresentar um número para mostrar a diferença do impacto da doença em cada faixa etária. O pesquisador do IPEA afirma que a taxa de mortes de idosos no Brasil em 2020 foi 20 vezes maior do que entre pessoas com até 59 anos. Terceira comparação, mortes em números absolutos. Esse é o número trágico que nos levou ao vídeo de hoje, 500 mil mortes por Covid. O marco atingido pelo Brasil não leva em conta o tamanho da população ou a quantidade de idosos, como eu já expliquei antes, mas ele é bastante simbólico. Atualmente, esse total de mortos é o segundo mais alto do mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos, que ultrapassaram 600 mil mortes por Covid em meados de junho. A tendência é que o Brasil ultrapasse os Estados Unidos nos próximos meses, porque o país norte-americano tem conseguido controlar o avanço da pandemia e ampliado a vacinação de sua população. Mas pesquisadores brasileiros apontam que o Brasil pode estar mais perto de se tornar líder nesse ranking mundial de mortes do que parece. Segundo cálculos do estatístico Leonardo Bastos da Fiocruz, que corrigem atrasos na notificação, o Brasil já pode ter ultrapassado ainda em junho a marca de 600 mil mortes por casos confirmados ou suspeitos de Covid-19. Quarta e última comparação, mortes por 100 mil ou 1 milhão de habitantes. Esse número geralmente é usado por pessoas que tentam relativizar ou mesmo minimizar a tragédia da pandemia no Brasil. Esse tipo de comparação leva em conta o tamanho da população, mas não pondera a quantidade de idosos, como eu apresentei antes. Há levantamentos que apresentam o número de mortes a cada 100 mil habitantes ou a cada 1 milhão de habitantes. A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, afirma que o Brasil é o segundo com mais mortes por 100 mil habitantes entre os 20 mais afetados ao longo da pandemia inteira. São eles:
Peru, Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, México, Romênia, Chile, Paraguai e Bolívia. Por outro lado, a Universidade de Oxford, aqui do Reino Unido, apresenta uma comparação parecida, mas sobre dados mais atuais e não em relação à pandemia inteira. Nesse caso, o Brasil aparece com a 7ª pior média de mortes por 1 milhão de habitantes. Dos 10 primeiros, 9 estão na América Latina. São eles: Paraguai, Uruguai, Suriname, Argentina, Colômbia, Peru, Brasil, Trinidad e Tobago, Bahrein e Bolívia. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender a dimensão da tragédia no Brasil. Continue acompanhando a nossa cobertura da pandemia no site bbcbrasil.com, nas nossas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Aqui o Matheus Magenta, obrigado, né, esse repórter excelente aí da BBC, trabalho muito bonito, portanto, a meu ver, e aí insuspeito, porque você tem aqui emissoras de televisão que estão sendo hostilizadas e por isso mesmo enfatizam as notícias contra o governo, e outras emissoras de televisão que estão sendo prestigiadas financeiramente e que por isso mesmo enfatizam o atual governo. Nada diferente do passado, infelizmente é isso, não é? Agora, uma coisa, a gente pode dizer, a linha editorial desta ou daquela emissora é uma coisa que você pode aplaudir ou condenar, isso à vontade. Agora, você não pode hostilizar os jornalistas, os radialistas no seu trabalho, porque, na verdade, isso aí é absolutamente necessário. Não fosse isso, evidentemente, muita coisa não mudaria em termos de Brasil. E é muito importante, né? É chamado até de quarto poder a imprensa. Por quê? Mas é um quarto poder que não tem o poder a não ser através da escrita, a não ser através da fala, mas que fiscaliza ou que deve fiscalizar, para que o povo saiba efetivamente as coisas que estão ocorrendo. Mas se uma é extremamente direita, outra é extremamente esquerda, ou a outra é mais ou menos no meio, cabe a você separar o joio do trigo. Porque, em última análise, é você que separa, né? Então, isso aí é muito grave. É muito grave. Eu andei pesquisando pela internet, ando sempre, você sabe, para fazer esse programa, e vejo com muita tristeza a recuperação da Europa, com alegria, aliás, com relação à Europa, e essa decadência em termos de Brasil. Ainda esta semana, 2 dias atrás, por força de ausência de liderança, por força de briga política, aliás, ausência de lideranças, nós chegamos a esse estágio terrível, esse mau exemplo que a gente espera que um dia possa ser encontrado. Muito bem, então o que eu quero dizer é o seguinte, é isso que eu gostaria de falar na abertura do programa, agradecendo a você muito, você que se inscreveu na internet, você que se inscreveu, aliás, no youtube.com, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, vale a pena, vale a pena. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, viu? Eu vou trazer para vocês o nosso querido professor, grande jornalista, o Aziz Ahmed, que tem uma coluna social muito boa no Jornal O Povo, sempre com notícias muito interessantes, Mas antes, eu estou tentando achar aqui, e fica um pouquinho longe, tem muita gente aqui hoje, que eu estou dizendo, programada para o programa do dia de hoje, né? Mas se tudo correr bem, eu vou apresentar, tá aqui, as meninas estão aqui, né? Já sei até onde estão. Acontece o seguinte, essas meninas vão fazer uma live no domingo. Se você quer saber mais detalhes, eu estou esperando só entrar o vídeo das meninas. Se você quiser saber mais no detalhe, você vai para fanpage.com.br. Fanpage, ou seja, fanpage, né, que se escreve, .com.br, e você vai comprar o ingresso, quer dizer, e vai ver uma dupla sertaneja sensacional, a Letícia e a Vanessa, sabe? E parece que o ingresso está a R$15. Se você tiver uma pessoa, paga R$15 para ver, eles então mandam a imagem para tua casa na hora da live, você vai saber o aviso lá e tal.
Mas se você tiver 2 pessoas, paga os mesmos R$ 15. Se você tiver 5 pessoas, 15 para dividido por 5 é realmente, né, algo bastante interessante. E eu vou mostrar para vocês o talento dessas meninas que, graças ao Eros Mário Cordeiro, meu querido amigo produtor musical, também se tornaram amigas minhas, amiga da jornalista Samira, que é também a minha mulher, né? E já vieram aqui várias vezes, na época da presença, do presencial, né? E de qualquer maneira, agora vamos ver, a composição é delas, Minhas Raízes. E você vai ver aí, deixa eu só mudar aqui a tela para você, né? E lembre-se desses nomes, as meninas têm muito talento. Minhas Raízes. Vamos ouvir, deixa eu ver como é que está aqui. Aí eu não ouviria nada, porque eu não aumentei o som. Agora vai ter som, tá vendo? Já tem o sonzinho e você vai comigo nessa música. Eu cresci no interior, num lugar de estrada de chão, de pessoas humildes, mas boas de coração. Junto à fogueira, meu pai contava histórias de heróis e lendas que ainda guardo na memória. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos, a galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei minhas raízes e os sonhos do meu coração. Junto ao meu cavalo branco, eu cavalgava pelos campos, a galope contra o vento, voavam como pássaros os meus pensamentos. Hoje pertenço a outro lugar, onde encontrei alguém para amar. Mas mesmo longe nunca esquecerei da minha casinha beira-chão, onde criei minhas raízes e os sonhos do meu coração. Que maravilha, né? A Letícia e Vanessa, nossas amigas queridas, uma dupla fantástica de meninas novas ainda que tem muito futuro pela frente. Eu estou muito feliz, estou vendo aqui o nome da Meire Nascimento. A Meire, uma menina muito linda, quando jovem e continua bonita, evidentemente, né? Porque a beleza interior ainda é maior, né? E aí me lembrei da Raquel, né? Me lembrei da Flávia Torres, que é filha dela, né? E ela vendo a gente lá em Itu, terra onde nasceu, conheci a Meire quando lá em Juiz de Fora, eu vindo de São Paulo, ela vindo lá de Itu também, eu vindo de Cruzeiro, né? Era menino praticamente, jovem, né? Adolescente. E ela foi Miss lá em Juiz de Fora, um trabalho muito bonito que foi, se me lembro bem, o reportado, apresentado pelo meu falecido irmão, o Antônio Célio, né? Mas sempre foi uma pessoa muito querida para a gente.
Então, um grande beijo nele. Fiquei muito feliz de te ver por aqui e que a tua família seja cada vez mais uma família bonita, agradável, né? Porque sempre vocês foram assim. Pois é, vida que segue. São pessoas que a gente não perde, né? Sempre há um lugarzinho para alguém nos nossos corações, não é mesmo? É isso que eu penso. A distância, ela às vezes aproxima, né? Eu vou ligar agora para o nosso querido Aziz Ahmed, um dos maiores jornalistas do Rio de Janeiro, nosso querido amigo, autor de um livro maravilhoso sobre o jornalismo, né? E ele hoje ele trabalha e faz a sua, a sua coluna no jornal O Povo, né? Uma coluna muito interessante, né? Eu estou ligando, vamos ver se ele vai me atender agora, porque normalmente eu ligo um pouco mais tarde. Mas se não atender, eu tento depois, né? Eu queria lembrar para você, se estiver no YouTube, youtube.com.br barra Fernando Sérgio, né? Você vai no canal do Fernando Sérgio e você se inscreva. É muito importante que você se inscreva. Eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz pela soma de pessoas que nos acompanham, não só no horário do programa, a partir do Facebook, mas que nos acompanham ao longo de todos os dias em que o programa fica no ar, né? Então lá vou conversar, já está na linha esse nosso querido amigo que eu conheci na época que ele era o diretor-geral, o editor do Jornal do Comércio, que infelizmente hoje não existe mais. Mas ele está hoje no Povo. Então, já nas bancas, o Povo com a coluna do nosso querido amigo, o Aziz Ahmed, né? Acho que eu peguei ele ainda. Tá me ouvindo bem, Aziz? Tudo bem. Tá, tudo bem, querido. Eu estou com uma dificuldade, porque eu pifou aí o Pifou o negócio fone? Tá bom. Não ouvi tão bem, mas vamos lá. Tá bom. Eu tô tocando aí. Então eu vou passar para você e você vai até o final, tá ok? Tá ok. A bola tá contigo. Tá ruim, eu tô te ouvindo, mas tá ruim. Legal. Eu colava a coluna hoje Sim. com uma análise desse imbróglio aí envolvendo o presidente Bolsonaro com esse negócio da vacina, Sim. com vacina. E agora mesmo eu estava vendo que esses dois irmãos, né, o deputado, aquele Luiz Miranda e o irmão dele, o Luiz Ricardo, parece que estão depondo agora e confirmando aquelas denúncias que fizeram da trampolinagem lá na Maracujá envolvendo a compra dessa vacina. Pois não. Então, isso daí eu faço uma análise que isso vai atingir a imagem do presidente. E eu estou começando a raciocinar, Fernando, que o Bolsonaro, ele às vezes recebe denúncias de coisas. Então, quando envolve pessoas ligadas a ele, ele não dá a mínima bola, ele não toca para frente. E um dia ele disse que daria um rabiarraia, não sei quem pegasse ele em corrupção, mas eu nunca vi ele fazer isso, efetivamente tomar uma medida de demitir uma pessoa que tivesse pagado em ato de corrupção. Esse problema aí, o deputado está dizendo, o outro irmão dele, que levaram a denúncia para ele, nenhuma providência foi tomada. No mínimo, ele prevaricou. Então, no mínimo. Aí uma outra nota que, apesar dela de ser virando ré na 7ª Vara Criminal, a Helena Pitts, a mulher do ex-governador afastado, Wilson Pitts, ela continua recebendo como funcionária do comitê do PSC R$27 mil por mês. Maravilha! Sobre a pensão do pastor liberal. Essa é uma outra nota. Eu estou dando hoje também, que morreu ontem, estou dando uma notícia, a professora Cordélia Moraes Correia da Silva, aos 95 anos, ela vem a ser mãe do Faustão Silva. Olha, que pena. E os sentimentos? Quando ela fez 5 anos, recentemente, ele homenageou ela, que não era o hábito dele, no programa dele. Lembrou que ela voltou a pintar há 8 anos atrás, elogiou muito a forma guerreira dela ter vencido a Covid.
Agora, a causa da morte dela, eu não sei informar. Ele não foi informado. Sei. Depois do Rubens, do Amoedo, o Mandetta também, aquele que foi ministro da Saúde, também deve sair da pista na concorrência, a presidência no ano que vem. Ele sentiu que não está decolando a candidatura dele, como o Hulk e o Amoedo também sentiram. A coisa está muito polarizada e eles tiraram o time dele de campo. Mas quem está, assim, picado pela mosca azul, devido a uma pesquisa recente que teve, que animou ele, o Zé Luiz da Atena. Ele parece que está empolgado com a possibilidade de se candidatar a presidente. Olha. Uma outra nota, essa muito positiva, que 184 anos de existência, o Bar Luiz, que está fechado, vai voltar a abrir em abril. O Bar Luiz, lá na Rua da Carioca, é conhecido pela qualidade do chopp, pelas comidas típicas da Alemanha. Eu me lembro um dia, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, teve uma solenidade lá, reunido com jornalistas, eu estava presente, e o Jacquard virou-se para mim e disse: eu já bebi uma piscina de chopp aqui. Então, aí, uma piscina. Aí eu brinquei com ele de 100 ou de 50 metros. Tá certo, uma piscina olímpica. Nas redes sociais, apareceu, eu registrei isso, uma foto desse serial killer, Lázaro Barbosa, que já está sendo caçado há 16 dias por um exército de policiais, com toda a tecnologia e tudo. E aparece ele numa foto com uma bancada de soldados, de oficiais do exército, dizendo que ele estava dando uma aula de sobrevivência na selva. É uma meme, né? Tá certo. É isso aí. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado. Bom fim de semana. Um prazer sempre ler a tua coluna, né? Um forte abraço. O jornalista Aziz Ahmed, né? O Aziz, você pode rever mais na coluna do Aziz Ahmed. Você pode rever, né? Incrível! Já eu explico o que é isso. Você pode rever no jornal O Povo, que está nas bancas, né? A coluna dele é muito interessante, muito interessante. Pois é, e nós chegamos a um momento que também não é só coisa ruim que a gente tem que dizer, né? Tem coisas boas, coisas engraçadas e tal. E eu, todo momento, hoje eu fiz até, qualquer dia eu até coloco para vocês, que é muito interessante, não é só para quem vai viajar, não. É para quem você vai de um lugar muito quente para um lugar muito frio. Vai acontecer comigo em outubro, quando eu estarei indo para Portugal junto com a minha mulher. Devemos ficar lá por volta de uns 3 meses até o nascimento do meu netinho ou da minha netinha, né? Ainda não sabemos. E vamos dar um apoio lá na cidade do Porto, que eu adoro Porto, gosto muito de Lisboa, mas Porto é Porto, né? Lisboa também cada qual com a sua característica, e há uma rivalidade, sabia? Até te conto uma história. A última vez que eu estive lá, eu andava muito com um taxista, né? E ele querendo que eu fosse em Braga, né? Mas eu estava com tempo curto, porque eu fui a Madrid, de Madrid fui para Paris, de Paris fui ao Porto, e o tempo meu não vai ser esse, vai ser um pouco mais longo, mas não vou deixar de fazer um programa não, viu? Eu vou fazer, mas aí vou fazer uma vez por semana, porque ninguém é de ferro, né? E eu acho que vai ser legal, faço um pouco maior, faço das ruas, deixa comigo. E acontece o seguinte, vou conhecer também um apartamento novo que meu filho comprou lá, em Vila Nova de Gaia, porque quem não se conhece, o Porto é dividido, tem o Rio Douro, que é lindo, é um rio maravilhoso, azulzinho, né? Ao contrário de muitos rios barrentos que nós temos por aqui, e do lado direito
depende do ponto, onde você estiver, tá? O Porto, que é a grande cidade, patati patatá, mas a grande menor, curiosamente, do outro lado tem Vila Nova de Gaia, onde nasceu meu sogro, né? E Vila Nova de Gaia, ela é até maior do que o Porto, né? Então uma vê a outra vê a uma. Se você puder botar na internet, você vai ver isso, né? E aí, uma vez esse taxista, né? Se tu quiseres, né? Que de repente, quem sabe visitar Braga, Braga é maravilhosa, extraordinária, com aquele sotaque belo que ele está aí, né? E eu fui enrolando, e eu fiz exatamente o contrário. Eu peguei um trem maravilhoso, andando a 250 km/h. Essa foi a vantagem que Portugal tem de ter aderido à União Europeia, né? E fui para Paris. Não, minto, Paris fui de avião. Fui para Lisboa, E eu não conhecia Lisboa. Aí peguei lá, rodei aquilo tudo e tal, e voltei. Foi pit stop, né? Eu fui num dia e voltei no outro, no final da noite. E isso de Lisboa. E quando voltei no dia seguinte, eu tinha que usar esse táxi, porque eu estava hospedado na época num hotel que fica ali perto do shopping Arrábida, que é um shopping muito bonito, que esse nome é meio árabe por causa dos muçulmanos, muçulmano não, eu esqueci o nome dos caras, enfim, que dominaram a região, mas menos o Porto, que o Porto é chamada a cidade invicta, ela jamais caiu para com os mouros, né? Então daí talvez o nome. O Arrábida é um shopping muito bonito, tem 17 cinemas, imagine vocês. Muito bom. E o que acontece? Fiquei no Hotel Mercury. Aliás, um abraço para o Bruno Concierge, muito simpático, gente boa, sempre lembro dele. E quando eu peguei o táxi, que eu queria ir na igreja onde foi batizado o meu sogro, gostava muito do meu sogro, que já é falecido, o Chico, sempre me emociona quando falo dele, porque realmente eu gostava muito dele. E então nós fomos conhecer a igreja, muito linda a igreja de Santa Marinha, onde ele foi batizado. E fomos de táxi, eu não sabia ir de outra maneira, né? E aí o taxista perguntou para mim, isso é um caos já para a gente contar, né? Então, quando é que tu vais a Braga? Que Braga foi onde começou Portugal, é muito linda, meus filhos foram lá, mas meus filhos já viajaram muito mais do que eu, né? Então, o resultado, eu não conheço, quero ver se conheço agora. Tendo uma folguinha, eu pego um carro, o carro dá uma hora, você chega lá, é muito linda a cidade. Eu sei porque eu já vi nos blogs da internet, né? E aí, ele falou assim, então, não vais mais a Braga? Eu falei, não vou, porque amanhã eu tô pegando um avião, eu ia pegar um avião não fui direto do Porto, não, foi direto do Porto para Salvador, e de Salvador vim para o Rio de Janeiro, que foi negócio de escala e tal, eu com a minha mulher. Muito bem. E aí eu falei, não, mas você sabe, mas tu não ias ontem? Eu falei, eu ia, mas acontece, eu falava com esse sotaque assim, que é para ver se ele entendia um pouco melhor, né? Na época estava mais, enfim, eu fui para Lisboa. Aí não me digas que tu foste a Lisboa. Lisboa é para alfacinhas. Eu falei, o quê? Eu disse, sabe por que são alfacinhas? Eu falei, não tenho a menor ideia. É porque eles não têm tomates. Enfim, vida que segue, né? Faz de conta que eu não contei isso na internet. Muito bem. Esse incrível que eu botei aí, será que você já adivinhou o que é? Olha, no final tem um poema, que eu agora estou com essa, né? Pegando os poemas do meu livro, dos 50 anos de sucesso, comemorando que ele esgotou, né? Também, aqui, ó, esse é o livro, tá vendo? Então eu vou botar um poema, acho que é bonitinho, que eu fiz, né? Outro dia eu botei, e o poema que eu vou botar, e vou falar o nome de vocês antes, né? O poema chama Amor Sem Fim. Vamos ver. Eu não sei se eu vou ter tempo de fazer todo, porque esse vídeo tem uns 13 minutos, mas é divertido. Sabe o que é? Desmitifica algumas coisas que a gente imagina com relação ao Japão. Eu que gosto muito de viagem, mas nunca fui ao Japão,
eu fico vibrando. Eu vou para o YouTube e sempre, toda essa pandemia, toda essa quarentena, eu viajei junto com os meus amigos blogueiros, né? Os que fazem os vlogs de viagem, né? Muito bem, então vamos lá. O Incrível diz a respeito do Japão. 17 coisas malucas que só são possíveis no Japão. Vai passar para colocar um antebraço no chão? Vamos lá. Olha, aqui vai Edimburgo, não é nada disso. Não é nada disso. Isso é para outro dia, Fernandinho. Oh, meu Deus do céu. Não é nada disso, Fernando Sérgio. Onde é que está isso, meu Deus do céu? Isso tem programa ao vivo é assim. Agora vai. Incrível. Muita calma nessa hora, hein? Olha o Japão aí. 17 coisas loucas que só são possíveis no Japão. Você está pensando em visitar o Japão? Está na sua lista de desejos? Tem muita gente Se não que vai está, para você a deveria Olimpíada, considerar. né? É impossível acreditar no tipo de coisas que esperam por você na Terra do Sol Nascente. É um mundo inteiro cheio de fenômenos inacreditáveis e de tradições estranhas. Tem uns Ficou comerciais curioso? aí no meio, hein? Então se liga nesse vídeo. Aqui está uma lista de várias histórias fascinantes que derramam alguma luz sobre o cotidiano dos japoneses comuns. Número 17. Empurrar pessoas no metrô. Tem isso, né? Você já se perguntou quantas pessoas poderiam ser colocadas em um vagão de metrô? Isso pode ser facilmente verificado no Japão. Os metrôs japoneses têm tantos passageiros durante as horas de pico que existem trabalhadores especiais, Oshiya, que empurram as pessoas para dentro dos trens. Mas Seu eles têm objetivo luvas. é espremer o maior número de pessoas possível em um vagão de metrô. Elas usam luvas brancas e empurram pessoas para dentro para que as portas possam ser fechadas. Parece surreal, é necessário ver para crer. Tá parecendo no Rio, hein? Olha só. Meu Deus. Número 16. 24 mil dólares por 2 melões. Tudo isso. No Japão, os melões custam tanto quanto um carro novo. Inacreditável, não é? Os melões de Yubari King estão entre os 10 alimentos mais caros do mundo. Mesmo as melancias quadradas japonesas não são tão caras quanto eles. Em um leilão em 2008, 2 melões foram vendidos por 24 mil dólares. Isso é mais de 10 mil dólares por um melão. Vamos analisar isso mais profundamente. A razão de um preço tão alto é a raridade da fruta. Esses melões são cultivados em pequenas quantidades na ilha de Hokkaido e sua colheita é comprada imediatamente pelos revendedores. Número 15. Kit Kats exóticos. É aquele chocolatinho, né? O nome dos doces Kit Kat em japonês parece semelhante a Kitkatsu, que significa certamente vencerás. É por isso que frequentemente eles são entregues aos alunos como um presente de boa sorte antes dos exames. Quase 5 milhões desses chocolates são consumidos diariamente pelos japoneses. Como muitos outros alimentos, o Kit Kat japonês tem sabores fantásticos, de pimenta e wasabi até chá verde e pera. A Nestlé criou mais de 300 variedades de sabores diferentes apenas para o Japão. Você é capaz de adivinhar os outros 296 sabores? Meu Deus. Número 14. Um café que vende ternura. Como seria diferente o mundo se todos nós tivéssemos a quantidade necessária de amor. Sem dúvida. No entanto, isso é possível no Japão. Há um café especial que vende ternura. Por uma taxa extra, os homens podem sentar ao lado das garçonetes, abraçá-las, estabelecer um longo contato com os olhos ou acariciar seus cabelos, mas nada mais. Nada mais. No Japão, é muito importante o visual. Por exemplo, atualmente estão na moda os cafés onde as garçonetes se vestem de lindas empregadas domésticas. Fetiche. Número 13. A maior variedade de trens.
Você quer viajar em um trem de desenhos animados? Isso não é grande coisa, basta visitar o Japão. A Terra do Sol Nascente possui a maior variedade de trens. Até o Trens de antigo. 2 andares, Olha, show. vintage, Esse é o trem bala. super rápidos, trens sem motorista e os que parecem com personagens de desenho animado, como Thomas a Locomotiva. Além disso, os trens de metrô possuem vagões especiais para mulheres, para evitar agressões Ah, isso é masculinas. igual ao Rio, né? Número 12. Máquinas automáticas que podem vender qualquer coisa. Até camisinha. Não seria bom se pudéssemos comprar algo de máquinas automáticas? Mais uma vez, isso é possível no Japão. As máquinas automáticas são tão populares neste país que você pode comprar nelas as coisas mais inacreditáveis. Desde cebolas comuns até uma carta de amor escrita à mão. Será que essas máquinas podem descascar as cebolas também? Número 11. Um spa onde você pode mergulhar em vinho, saquê ou café. Você se lembra do conto de fadas onde um rei toma banho em leite quente para ficar jovem? Agora, esse conto não é mais surreal. O Japão possui um tipo especial de spa, onde você pode mergulhar na sua bebida favorita. É possível brincar em uma piscina de café, chá verde, vinho tinto e até mesmo saquê. O mais interessante é que, além de nadar, você também pode beber. É, mas se alguém fizer xixi aí na piscina, hein? Número 10. Robôs como animais de estimação. Você não imagina sua vida sem um cachorrinho? E se você morasse no Japão, onde um animal de estimação é muito caro, como comprar um carro novo? É verdade. Dizem, né? Essa é a razão pela qual as crianças japonesas cada vez mais ganham robôs de brinquedos que imitam animais domésticos. Os cães vêm com uma variedade de sensores, uma câmera e um microfone. A última geração pode até falar, mas não precisa de comida e nem faz xixi. Deve vir comercial aí, gente. Número 9. Daqui a Sakura, pouquinho. a flor lindamente comestível. Alguma vez você já se perguntou que gosto tem Sakura? Se sim, a maneira mais fácil de saber é experimentar os doces japoneses tradicionais chamados de wagashi. Os japoneses adoram tanto a cerejeira que não apenas esperam ansiosamente sua temporada de florescência a cada primavera, mas também usam toda a planta. Eles comem bagas, flores e folhas. Os pratos com pétalas da flor de cerejeira são particularmente populares na primavera, quando todo o país é coberto com um tapete rosa de cerejeiras em flor. Número 8. Diga não às boas maneiras no transporte público. Se você alguma vez entrar em um ônibus no Japão com uma criança, não espere que alguém lhe dê o lugar. Os assentos no transporte público não são oferecidos a mulheres, crianças ou idosos. A regra é simples: primeiro a chegar, primeiro a sentar. Número 7. A moda pode ser extravagante. A moda de rua japonesa é de cores brilhantes, coisas Sapato incomuns peixe. e projetos loucos. Pode variar desde o mais suave até a escuridão extrema, de estilos inspirados nos contos de fadas ou looks cibernéticos. Às vezes é chamado de um ramo separado da arte contemporânea, onde qualquer pessoa pode se expressar através da combinação de cores e acessórios aparentemente incompatíveis. Você sabia que esta planta é capaz de turbinar a sua testosterona em cerca de um mês? E que ao combiná-la com outras substâncias naturais, você pode aumentar a sua testosterona em até 233%?
uma alternativa muito melhor do que qualquer remédio ou até mesmo aquelas bombas indicadas para aumentar o seu hormônio masculino. Pelo contrário, é uma substância natural e sem efeitos colaterais. E com ela você poderá retomar o seu desejo sexual com uma performance firme e duradoura, a sua força com músculos rígidos e fortes e a energia e vitalidade da juventude. No fim desse vídeo vai aparecer um botão aqui no meio da tela. Clicando nele, você será direcionado para um vídeo gratuito e exclusivo com todos os benefícios dessa planta poderosa. Vou te dar o passo a passo para você saber direitinho onde encontrá-la e a quantidade que você precisa usar para turbinar a sua testosterona. Para saber todos os detalhes, basta apenas clicar no botão. Até mais! Número 6. Restaurantes com alimentos de plástico. Você já pensou o que acontece com um pedaço de bolo que fica em uma vitrine um dia inteirinho? Os japoneses sabem como lidar com isso. Especialistas locais fazem comida artificial indistinguível da comida real. É feito de pó ou cera para ser exibido em vitrines de restaurantes como amostras para os clientes. Número 5. Nada deixa um sorriso mais encantador do que dentes duplos. Pode parecer mais como um vampiro, mas são dentes tortos ou presas. É moda no Japão. As mulheres da Terra do Sol Nascente estão ficando loucas por um sorriso com dentes tortos ou caninos afiados. O sorriso de Hollywood no Japão é considerado muito aberto e provocativo. Em vez disso, elas preferem o inverso. Não apenas dentes tortuosos, mas acavalados, e fazem até correções que resultam em dentes duplos. Número 4. Aterrissar um avião seria mais fácil do que lidar com um banheiro. Você sabia que os sistemas de descarga automática sem toque vieram do Japão? O painel moderno ao lado do banheiro neste país parece o painel de controle de uma nave espacial. Mesmo aterrissar um avião seria mais fácil do que lidar com ele. Ele possui dezenas de botões que servem para ligar a ducha higiênica, o chuveiro, aquecer o assento e regular a música. Os engenheiros japoneses adicionaram até mesmo sensores médicos aos banheiros. Eles podem medir o nível de açúcar no sangue excretado na urina, a frequência do pulso e a pressão arterial. Número 3. O museu mais estranho com uma coleção considerável. O Japão tem o museu mais bizarro com uma coleção notável. A entrada para o Museu do Banheiro é orgulhosamente decorada com um excremento dourado de tamanho humano e várias esculturas em pose extensas. As exposições internas incluem um escorregador para crianças em forma de vaso sanitário, uma coleção de amostras artificiais de excrementos de animais e humanos, exposições interativas e chapéus engraçados. Este é o primeiro museu temático das fezes no mundo. Número 2. Sorvete com sabor de macarrão, carne ou cerveja. Os gostos diferem, mas os gourmets devem experimentar o sorvete japonês em toda a sua diversidade. Não é só mesmo o fato de que você pode encontrar sorvete com sabor de macarrão, cerveja ou carne de cavalo que surpreende, mas também que é vendido em cada esquina e tem uma grande demanda. Número 1. Uma ilha governada por coelhos. Bem, um lugar como esse existe, e não apenas dentro de seus sonhos. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns coelhos foram trazidos para a ilha de Okunoshima para uma pesquisa científica secreta. O programa foi posteriormente cancelado e os coelhos ficaram soltos. Eles não perderam tempo e agora a ilha está repleta dessas criaturas, atraindo milhares de turistas.
Pois é, espero que vocês tenham gostado realmente. Está aí, conhecemos um pouco mais numa terra, a terra do sol nascente, né? E algumas surpresas, né? Porque eu, por exemplo, não sabia, não sei se sabia, que lá no metrô, né, existem as pessoas, os funcionários para empurrar as pessoas para dentro da lata de sardinha. Só que eles têm mãos calçadas, né, com luvas brancas. Meu Deus, eu pensava que era tudo muito organizado, sabia? Eu acho que muita gente pensava isso. Olha, um alô para Marlene Cavalcante, para Tânia Madeiros, a cantora, minha querida amiga, jornalista premiada, né? Oi, Tânia, um abraço para você. Um alô, já mandei para Meire Nascimento, para o Otávio de Mello, lá em Santa Catarina, para Irani Rendano, alô Irani, Silvio Rendano, um abraço grande para Alex Nights. Alô, Alex, como vai, meu amigo? Para Rita Carneiro de Mendonça. Oi, Rita. Ontem você dizia que estava muito frio por aí, mas eu acho que o frio já passou, né? A Ana Zerlotini dos Reis, minha querida amiga, também da mesma época, contemporânea com a nossa querida Rosimeire Nascimento, a Meire Nascimento, né? E a Ana também, uma querida amiga de muitos e muitos anos, né? Juiz Forana, hoje radicada em Brasília com o Ananias, o marido dela, né? Recebendo aí meu carinho, meu abraço, meu muito obrigado pela audiência. Muito bem, Marlene, já falei na Marlene, olha, é o que são essas pessoas queridas. Luiz Malheiros, é isso mesmo? Não, Tânia Malheiros, que é isso. Eu li Luiz porque aqui bateu, li errado. Não tem que justificar, né? Tem que pedir desculpas, né? Vamos lá, a Ana também está assistindo, recebe meu alô, muito obrigado, Ana. Já falei de todos, e agora vamos para o poema, né? Primeiro tem que achar uma música aí muito legal, eu acho que vou conseguir, hein, gente? Você sabe que isso aqui está ao vivo, né? E ao vivo nem sempre que a gente quer a gente consegue. Mas eu separei aqui em algum lugar. Para mim estava aqui, mas não está aqui não, vai estar ali. Quer ver? Chover faz lama. Você já ouviu falar algumas vezes sobre isso, né? Estou achando que não vai ter música, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Tan, 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 tan. Não, 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 não. Essa aqui não, não é esta. Tem um outro negócio aqui que eu... Aqui tá. Chegou. Uau! Vamos lá, talvez tenha um comercialzinho aí para vocês verem. Chegou, até agora não entrou. Coisas da internet. Vai entrar, vai entrar. Deixa eu ver se está certo sim, vamos nós. Vamos lá. O livro é esse aqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó, 50 anos de comunicação de minha autoria, que está no Mercado Livre, né? No Mercado Livre, acho que esse está esgotado. Tem o outro, que é o Vida e Sucesso e tal. Vamos nós. Músicas clássicas lindas, olha que coisa linda. Esse poema, sabe o que acontece? Esse livro, deixa eu baixar aqui, porque também está muito alto, né? Tá dando para você ouvir aí? Olha, esse livro eu fiz quando fiz 50 anos de comunicação. Eu estou com 75 de idade, portanto sou um velho senhor. E estou na comunicação desde os 16 anos. Então são 60 anos que eu farei o ano que vem de comunicação. Eu sou muito grato a Deus pela possibilidade de sobreviver, de ter passado por emissoras emblemáticas, como as rádios de Juiz de Fora, depois a Itatiaia, depois vim para o Rio de Janeiro, fui do Sistema Globo de Rádio durante muitos anos, também fui da Manchete, da Tupi, né? Televisão fiz a TV Rio também, né? A Globo, quer dizer, tudo isso dá uma vida de carreira que só faz quem ama a profissão que exerce, né? Eu de coração espero que você ame aquilo que você faz, né? Porque a coisa mais importante da vida é você gostar daquilo que você faz. Aí, não vou dizer que é fácil, porque nada é fácil, mas fica mais fácil você gostando daquilo que você faz. E então eu dividi esse livrinho aqui, que está no contrário aqui, porque estou com preguiça de virar a câmera, você me entende? Em história, que é a história, como é que tudo começou, talvez você esteja mencionada nele, não sei, mencionado causos,
que são os casos engraçados do rádio, e poesias, né? Porque eu fiz de tudo, eu fiz teatro, eu escrevi peças de teatro, eu ganhei alguns prêmios de teatro como escritor, fui diretor de teatro algumas vezes e atuei outras tantas, né? Mas onde eu mais prêmio ganhei foi realmente como autor de teatro. E é uma coisa que eu gosto muito, eu sou um contador de histórias. Outro dia o padre Fábio de Mello disse isso, que ele é um contador de histórias, e eu também sou, só que só há mais tempo e não tenho tanto sucesso. Então, mas porque ele é bom demais, né? E tem outros tantos amigos queridos, que Arthur da Távola, que eu conheci de telefonar, de bater papo, de ir na casa dele, e de repente hoje está com o Papai do Céu. Quando a gente chega nessa idade, a gente sente a saudade, mas uma saudade gostosa, daqueles que eventualmente povoaram as nossas vidas e que de repente se foram, né? Um dia também nós iremos. E talvez a única coisa que a gente possa deixar é o dom da palavra. É por isso que eu digo aqui no meu programa de que, na verdade, o importante do ser humano é daqui para cima, não daqui para baixo. Daqui para baixo você multiplica, você vive, você anda, você come, você faz exercício. Mas tudo nasce aqui da mente. E você tem que ser mais tolerante para isso também. Tentar entender as pessoas que pensam diferente. Então eu fiz vários poemas. Esses poemas representam vários momentos da minha vida. Muitos deles foram feitos há 30 anos. Isso que estão publicados aqui, salvo engano, me parece eu publiquei uns 20 a 25 poemas. Tem outros mais atuais. Enfim, né? Fiz histórias para o rádio, mais de 5 mil, eu estava contando, me perdi nos 5 mil. Mas eram histórias pequenas, de uma página e meia, né? E faço isso para estimular, não dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, mas para estimular aqueles que são mais jovens. Então o poema, para você, especialmente você, é Amor Sem Fim, autoria do Fernandinho aqui. Um dia me vi menino, desses de pé no chão e esperanças no coração. Um dia, menino ainda, pus-me a crescer, pois assim mandava o destino. Tornei-me jovem, bonito talvez, pretensioso não sei, e coisas boas fiz, ao lado de algumas não tão boas. Aprendi que o homem chora, mas também é capaz de sorrir. Um dia, ainda jovem, encontrei-me com meu amor. Jovem, bela, encantei-me com o seu rosto, com o seu corpo. E dela fiz minha mulher. Não sabia que de mim seria tão amigo um dia. Um dia, quase sem querer, por ela me apaixonei e lembro bem o dia em que me casei. Um dia, já não tão jovem, ao me olhar no espelho, deparei com os primeiros cabelos brancos. Entristeci-me um pouco, mas logo recuperei minha alegria. Minha mulher estava grávida. Um dia, sorriso no coração, vi meu filho nascer, vida da minha vida. Dediquei-me mais e mais ao trabalho. E a cada dia amei e fui amado. Um dia chegou o amanhã que se tornou hoje. Hoje, nem tão menino, quis Deus me dar uma menina do meu menino. E com ela, a certeza de que valeu a pena. Vou sair de mim uma vez mais. Vou amar de novo. Sou avô. Beijo para os meus netos. Beijo para... Agora já temos... já temos a Maia, menininha de 2 meses. 2 meses não. Teve 2 meses, agora Maia está com 3 aninhos. Um beijo para a Camille. Camille é uma moça de 22 anos, formada em publicidade, volta e meia está nos Estados Unidos.
Um beijo para o Vitório. Vitório tem 5 anos. E vem aí uma portuguesinha, que será brasileira também. Vai nascer em terras lusitanas. Pois é. Acabou. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Beijo para vocês. Muito obrigado mesmo por prestigiarem o programa. Fiquem com Deus. Amanhã não tem não, amanhã é sábado, né? Amanhã não tem. Segunda-feira eu estarei aqui de volta, se Deus quiser. Namastê.